Olá, sejam muito bem-vindos ao Consumidor em Pauta. Eu sou o João Custódio e estamos aqui de segunda a sexta-feira trazendo muita informação relevante, muito conteúdo e muita prestação de serviços com assuntos relacionados ao direito do consumidor, direito do trabalho, direito imobiliário, direito previdenciário e direito de família e sucessões, além do direito comercial. E hoje vamos falar sobre direito imobiliário. O tema hoje é um programa temático, vamos falar sobre condomínio e multipropriedade e direitos e deveres dos coproprietários. E quem está conosco para falar desse assunto muito interessante é o Dr. Daniel Scalona, um grande especialista no tema. Seja muito bem-vindo. Olá, João. Olá, telespectadores da TV. É um prazer imenso estar aqui falando sobre esse tema, que é um tema moderno, né? E que foi regulamentado há pouquíssimo tempo, embora já existente há muitos anos no Brasil. Então, será um programa bem didático e oportuno aí para os telespectadores que tenham interesse no assunto. Esse tema, tu vê muito assim, tu vai para a Serra, o pessoal te oferece muito essa questão de cotas, né, de multipropriedade, e nessa época do verão também o pessoal fala muito, assim, faz muita propaganda no litoral, né, falando sobre essa questão da multipropriedade. Então, começando o programa, tu poderia falar para nós, doutor Daniel, o que é a multipropriedade? Então, a multipropriedade nada mais é do que uma divisão de um único imóvel por frações de tempo, não é, João? Então, pega-se lá 52 semanas no ano, não é? E divide-se isso, então, o valor desta propriedade por 52 multiproprietários que farão uso desta mesma unidade habitacional, desse mesmo imóvel, né? Por períodos de tempo. Então, isto é a multipropriedade. No passado, no Brasil, isso era conhecido como time sharing, né? Porém, o time sharing não era regulamentado e a multipropriedade foi, então, regulamentada recentemente. Então, nesse caso, uma pessoa que se faz um quarto, né, um hotel que custa um valor X, eles dividem esse valor por 52 e as 52 pessoas, ou 52 famílias, podem aproveitar esse espaço uma vez por semana, nesse caso. Exatamente, eu diria assim, uma semana ou 2 semanas por ano, né? Então, o multiproprietário terá direito de uso e gozo dessa fração, dessa unidade habitacional, por 1 ou 2 semanas, dependendo da forma de comercialização da multipropriedade. Na vantagem, nesse caso, que tu vai pagar um valor menor para ter uma propriedade num lugar bem localizado. Exato. Muitas vezes, do ponto de vista econômico, é interessante porque o valor de 2 semanas, por exemplo, né, de uso e gozo de 2 semanas, naturalmente é bem menor do que o valor da propriedade integralmente, né, João? Então, daí a vantagem para o multiproprietário, né? E também há uma série de vantagens para o incorporador, para o instituinte da condição, né, de condomínio em multipropriedade. E qual é a base legal da multipropriedade? Então, como eu disse aqui, o uso desse mecanismo, tradicionalmente conhecido como time sharing, né, no passado, e existe uma diferença entre o time sharing e a multipropriedade, eu vou explicar aqui, ele foi regulamentado, embora há muitos anos já vigente no Brasil, ele foi regulamentado apenas em 2018, através da Lei 13.777. Esta lei, então, no governo Michel Temer, regulamentou a multipropriedade e estabeleceu ali os direitos e obrigações de cada multiproprietário, né? Então, assim, para que o telespectador entenda a diferença entre o time sharing e a multipropriedade. O time sharing, o proprietário, o adquirente, o consumidor, ele não tem direito real sobre a unidade, ou seja, no time sharing. Ele tem direito de uso e gozo por 1 ou 2 semanas, por determinados períodos de tempo, mas ele não tem escritura, ele não tem um registro desta condição. Na multipropriedade é diferente, ou seja, ele tem o direito de uso e gozo, tanto quanto no time sharing, porém ele tem um direito real sobre aquela unidade. E ele pode vender disso também, assim, eu tenho uma multipropriedade, tenho 1,52 avos aqui desse imóvel e quero vender a minha parte
Pode vender? Pode vender por escritura pública, e aí vem um grande diferencial da multipropriedade e da propriedade em condomínio, né? Para que o telespectador entenda. A propriedade em condomínio são aquelas chamadas frações ideais de um todo, né? Então, eu tenho lá uma fração ideal de um terreno, de uma matrícula que tem lá 30 mil metros e a minha fração ideal corresponde a 1.000 metros. Então, eu tenho uma fração ideal, né? Isso é o condomínio tradicional, e outros proprietários têm também as suas frações ideais. Nesta hipótese... E cada um tem o seu terreno, no caso. Exatamente, cada um tem o seu terreno, mas não há uma definição no imóvel em condomínio, não há uma definição, salvo por acordo entre os proprietários, de onde fica, né? Então, eu tenho um terreno com 1.000 metros, numa área de 20 mil, né? E se eu não tiver um entendimento, ou seja, se eu não firmar um acordo com os demais proprietários, eu não sei onde é que é a minha fração ideal, né? Ao passo que na multipropriedade isso é muito claro, é muito bem definido, né? Qual é a localização, qual é a unidade, enfim, né? Sabe qual o andar que é? Qual é o andar? Se é vice-pomar, não é vice-pomar. Exatamente, como se fosse uma compra e venda de um imóvel normal. Bem interessante. Bom, e vamos falar de vantagens. A gente já falou de algumas vantagens já nessa questão do preço, né? Porque se tu vai comprar um apartamento na Serra aqui em Gramado, vamos supor que vai custar 2 milhões, vamos botar um exemplo. Se for bem localizado. Isso. E se tu comprar uma multipropriedade, tu vai pegar esse valor e dividir por 52. Exatamente. Então tu acaba... E às vezes também, não. Na praia o pessoal usa, às vezes, né, tem famílias que usam poucos dias do ano, naturalmente, né? Isso. Tem pessoas que até têm um hábito de ir mais frequentemente nos finais de semana, mas muita gente, tu vai na praia, ela tem casas fechadas o ano inteiro e, às vezes, mesmo no verão, às vezes, tá lá, a pessoa tá com culpa em janeiro, mas em fevereiro está fechado, em dezembro está fechado também. Então, fica uma forma de dividir um pouco os custos também, né? Exatamente. Perceba a diferença entre uma multipropriedade e uma propriedade convencional, né? Como tu citaste aqui. O sujeito tem um imóvel na serra ou no litoral, né? E que desfruta deste imóvel por 3 ou 4 semanas ao longo do ano, né? Porém, ele paga o condomínio, o IPTU, né? Ele paga a manutenção deste imóvel sozinho, né, João? Sozinho. Ao passo que, se ele tem essa propriedade como multipropriedade, todas essas despesas são rateadas entre os multiproprietários. Então, há uma conveniência aí em termos econômicos, né? Porque os custos de manutenção do imóvel são diluídos com os demais coproprietários. Então, essa é uma vantagem. Vamos do ponto de vista do incorporador, também, como tu disseste, né, um imóvel que muitas vezes pode ser vendido por 2 milhões, mas que se fosse comercializado no mercado imobiliário convencional, ele talvez não rendesse mais de 1 milhão. Então, para o incorporador que constrói nesses locais, também a instituição da multipropriedade é interessante, porque ele quase dobra a remuneração, né? Quase ele dobra a valorização do imóvel, né? Então, é interessante para quem edifica, incorpora, constrói para alienação, para aquele adquirente em multipropriedade. Então, vantagens para os dois lados, né? Isso geralmente, nesses imóveis, são administrados por alguns hotéis, por exemplo, geralmente? Exatamente. Então, a Lei 13.777, ela estabelece esta condição, né, de que, na hipótese de instituição do condomínio em multipropriedade, será necessária a nomeação de um administrador profissional. Né? E aí é onde entram, então, as administradoras, né, das grandes redes hoteleiras, que fazem a gestão desse tipo de condomínio, de imóvel, com muita segurança, com muita tranquilidade, porque tem um know-how grande na gestão desse tipo de problema, né, de condomínio, né? Tem pessoas que dizem, olha os hotéis também, muitas vezes, o imóvel não é do hotel, né? Às vezes a gente tem essa questão da multipropriedade, mas tem vezes que eles vendem
eles vendem os quartos para proprietários, né? Exatamente, nós temos aqui na Serra Gaúcha, nós temos, inclusive um colega nosso aqui de programa, o doutor Marcelo Amigliato, é um dos investidores em um destes hotéis, onde ele tem lá uma unidade ou 2 unidades habitacionais que ele transforma isso como fonte de renda, complementação da renda dele. Então, isso é interessante, porque leva a bandeira, muitas vezes o empreendimento leva a bandeira de uma rede famosa, né, que faz a administração do dia a dia da propriedade e pode ser extremamente lucrativo para o investidor, porque a remuneração nestes casos também a diária é mais alta, né? Então, veja que para o multiproprietário, o rendimento, a valorização do imóvel e o rendimento que pode gerar uma multipropriedade desse tipo é bem interessante. Também pode pegar também que as despesas são rateadas, né? Se porventura, por exemplo, agora Gramado sofreu muito com a enchente e com o fechamento do aeroporto, né? Então também ficou um período sem pessoas, muito restrito o número de pessoas que estavam utilizando esses hotéis, né? Então, as despesas também acabam, nesses casos, embora diluídas, mas divididas com todo mundo, né? E perceba um caso extremo, como foi nosso período aí de turbulência climática que nós tivemos nesse ano de 2024 no Rio Grande do Sul. Se você tem uma propriedade exclusiva, uma propriedade única, convencional, como eu digo, você arcou com os custos integralmente da manutenção e arcou com o prejuízo, né, por deixar de locar aquela unidade durante praticamente o ano inteiro, né? Ao passo que, se este imóvel fosse em multipropriedade, esses custos teriam sido diluídos. Naturalmente, o prejuízo também, né, João? Mas diminui, digamos assim, o impacto de uma situação como essa, né? Bom, ótimos esclarecimentos aqui sobre um tema muito, muito interessante, que é sobre multipropriedade, mas vamos ter que fazer um breve intervalo, é bem rapidinho, já voltamos. Bom, falei que era bem rapidinho, já estamos de volta. Lembrando você que nos assiste que o programa é de utilidade pública com muita prestação de serviços. Estamos aqui de segunda a sexta-feira trazendo assuntos relevantes e abordando temas como direito do consumidor, direito do trabalho, direito imobiliário, direito de família e sucessões, direito previdenciário e direito comercial. Tudo isso aqui na nossa TVE, na TV Pública dos Gaúchos. E hoje estamos falando sobre direito imobiliário, um programa temático falando sobre a multipropriedade. E quem está conosco aqui hoje é o doutor Daniel Scalona, esclarecendo todas as dúvidas que é muito normal num tema que é relativamente recente, que é da multipropriedade. Bom, doutor Daniel, uma questão também que surge, às vezes é em relação à decoração, né? Eu vou ser coproprietário de um quarto, comprei uma multipropriedade no litoral e gostaria de decorar esse quarto da minha maneira. Eu posso fazer isso? Não. Veja, no momento em que é instituído o condomínio em multipropriedade, isso vai constar lá na matrícula do imóvel, né, que este imóvel, então, é destinado à multipropriedade e, portanto, as regras de utilização, de gozo, enfim, decoração, como é o caso da pergunta do nosso telespectador. Essas questões de decoração está previsto lá na Lei 13.777, ela é instituída, determinada antes da comercialização da unidade. Então, portanto, quando a gente adquire uma unidade em multipropriedade, a gente já sabe, já deve pelo menos saber, que é o que determina a lei, que aquela unidade que eu estou adquirindo será mobiliada com determinado tipo de imóvel, né? Portanto, eu vou adquirir a unidade
pronta. Ah, isso que eu ia perguntar. Com- Se teria alguma despesa depois ainda para mobiliar. Não, não. Isso já deve ser previsto no instrumento, no contrato de comercialização dessa unidade. O instituinte, né, o incorporador que resolve daquele empreendimento torná-lo ele um condomínio em multipropriedade, ele já tem o dever, então, de entregar essa unidade montada. Mas ela não pode fazer uma adequação, por exemplo, eu sou alérgico, não pode ter tapete, carpete nesse quarto. Eu posso ir lá e solicitar que retire o carpete? Não, assim, veja, ele vai utilizar então ele adquire a unidade vem lá com sofá, com TV, com tapete, com cristais, com um fogãozinho, etc., tudo que a gente costuma ver nesse tipo de empreendimento na serra, né, ou no litoral, enfim. Então ele adquire sabendo que é aquilo ali, né? É claro que existe uma flexibilização pelo administrador do condomínio. Então, vamos lá, eu sou alérgico, eu sou multiproprietário e no instrumento que eu adquiri consta um tapete, mas no período em que eu vou usar, eu não quero que tenha o tapete na unidade. Então, ele procura o administrador, né, informa essa necessidade e o administrador prontamente vai resolver, vai retirar aquele tapete daquele local e tal. Quando ele sair, ele bota de novo, né, porque, afinal de contas, este é o modelo do imóvel adquirido, né? Então, essas questões de convívio do dia a dia, elas são regulamentadas e reguladas pelo administrador, por isso a necessidade de um administrador profissional, conforme impõe a lei, não é? Mas também essas regras de convívio, veja, perceba assim, João, eu sou multiproprietário, então eu tenho direito a 2 semanas no ano, né? Mas o condomínio onde eu tenho o meu imóvel em multipropriedade, ele tem uma infraestrutura muito grande, ele tem um salão de festas, sauna, piscinas, etc. Eu posso usar este espaço comum do empreendimento fora do meu período de uso? Não. Somente. Não, então perceba que essas questões, elas são reguladas pela convenção do condomínio em multipropriedade. Pode até ser permitido, né? Pode até ser, não digo que seja uma condição estanque de não ser, pode até ser, limitando-se, por exemplo, o número de frequentadores. Então, eu tenho uma unidade, tem lá uma piscina com capacidade para 1.000 pessoas, né? Aquela estrutura daquele resort não vai lotar nunca aquela piscina, então o administrador, percebendo isso, pode até flexibilizar que o multiproprietário faça uso das áreas de uso comum, né? Das áreas condominiais, fora do período de uso e gozo da propriedade dele, limitada a 2 pessoas. Né? Até pode acontecer esse tipo de situação, mas isso tudo tem que estar regrado na convenção da multipropriedade. Doutor Daniel, então vamos supor, comprei, paguei, geralmente parcelado lá, paguei a multipropriedade e não tenho mais despesa. Ou eu tenho que pagar um valor mensal para manter limpo, para água, luz, condomínio, o IPTU? Sim, os custos de manutenção, limpeza, conservação, né, da unidade... Do administrador também, né? Isso, a própria taxa de administração cobrada pelo profissional administrador, ele é rateado entre todos, ou seja, ele é um condomínio como qualquer outro condomínio, porém, essas despesas elas são diluídas entre 52, então tu imagina um apartamento com 52 proprietários. Naturalmente, os custos de manutenção são bem menores do que se tu fosse o único proprietário, né? É como você dividir essas despesas. Então, vamos lá, para o nosso telespectador entender o que nós estamos falando. Condomínio custa lá luz, água, manutenção, limpeza, a taxa de administração do administrador profissional, etc., custa lá R$100.000 por mês. São 100 unidades, então daria R$1.000 para cada unidade. Se você for proprietário exclusivo daquela unidade, você vai pagar R$1.000.
Como ele é em multicondomínio, você vai pagar a fração correspondente ao R$ 1.000 dividido por 52. E, doutor Daniel, eu posso, eventualmente, eu tenho essa multipropriedade, posso usar duas semanas por ano, eu posso usar uma semana e eu sublocar ou locar a outra semana que eu não estarei utilizando? Então, a multipropriedade é um direito real, né? Portanto, você pode locar, ceder in comodato, né? Você pode, até em muitos casos, dependendo da administradora, né? Substituir, olha, eu tenho uma multipropriedade em Gramado, meu período é de 26 de dezembro a 2 de janeiro, né? Só que eu não posso estar em Gramado neste período, né? Eu vou estar em Paris neste período. Eu ligo lá para o administrador, que muitas vezes são essas redes internacionais, né? RCI, entre elas, aí, e eu troco a minha semana em Gramado pela minha semana em Paris. Então, veja a vantagem que existe também na multipropriedade, ou seja, a possibilidade de eu converter a semana que eu teria direito de uso e gozo e que eu não posso estar por qualquer razão naquele local, por o mesmo uso e gozo em outra unidade espalhada pelo mundo. E, doutor Daniel, tô lá no final de semana na praia, e naquela semana que eu estou lá, estragou lá a água quente, ou deu um problema de vazamento. Nesse caso, eu que vou ter que pagar isso que aconteceu comigo, ou isso será rateado em todos os demais proprietários? Rateado entre todos os demais proprietários. Inclusive, na instituição da Convenção de Condomínio em Multipropriedade, deve estar, a lei determina isso, deve estar previsto, porque tu imagina assim, são 52 proprietários, então subentende-se que nós teremos uma unidade com uso intenso, né? Com desgaste do colchão, com desgaste das instalações, do sofá, etc, etc. Então, perceba que há necessidade de, em determinado período, é como uma aeronave, em determinado período tem que parar um pouquinho para fazer a manutenção, né? Parar um dia ali para fazer a manutenção. Isso é assim também com o imóvel, né? Então, a Convenção de Condomínio já estabelece um período em que não é comercializado, né? Aquela semana ali não é comercializada, então, ao invés de ser 52 proprietários, digamos que seriam 51, né? Porque uma semana estaria reservada para a manutenção e as reformas necessárias à conservação do imóvel no estado que foi Vamos supor, então, um imóvel, comprei imóvel imobiliado, passou 5 anos, uso intenso, e tem que trocar mobiliário, até porque assim, tem pessoas que são mais cuidadosas, pessoas que são menos cuidadosas, tem pessoas que têm filhos pequenos, então também acaba acontecendo algum acidente, e tem que trocar tudo, trocar guarda-roupa, geladeira, colchão, cama, isso tudo vai ser rateado em todos também. Exatamente, vai ser rateado entre os 52 coproprietários, ou 51 reservada a semana de manutenção. É interessante também essa questão que essas redes também, tu pode trocar essa semana no litoral para uma semana na serra, ou da semana na serra, em Paris, por exemplo, tu está viajando, tu trocar também. Isso, é interessante a flexibilização disso, porque também, dependendo do administrador, olha, o meu período é 26, mas eu não posso ir no dia 26 de dezembro porque eu tenho compromissos em Porto Alegre e tal. Eu poderia ir em 1º de fevereiro, então o administrador liga lá para o João Custódio, que é o proprietário daquele período de 1º de fevereiro, e pergunta se o João quer trocar, se o João quer ceder, ou se o João quer alugar aquele período para o doutor Daniel, e o meu período vai ser alugado para uma pessoa estranha, né? Então, essa flexibilização aí existe na pessoa jurídica ou física do administrador. Essa é a função do... E esse administrador pode ser trocado? Tipo, passou-se um tempo e se definiu que, olha, o atendimento não achei tão bom, as instalações eram para estar mais limpas, não estão, né? E eu, de repente, estou descontente com aquele operador e posso trocar ele?
Pode, perfeitamente. A Convenção de Condomínio estabelece que os multiproprietários, reunidos em assembleia, nomearão o administrador. Podem nomear e destituir, né? Se não estiver a contento, muitas vezes o administrador também não corresponde com as expectativas, né? E aí os multiproprietários podem então substituí-lo. Doutor Daniel, muito obrigado pelos ótimos esclarecimentos e também agradecer a nossa qualificada audiência. Muito obrigado. Tchau, tchau. Até amanhã.